recompensa. Quero agradecer desde já o pastor presidente desta convenção, pastor Paulo, e também a mesa diretora por esta oportunidade, e quero compartilhar com os irmãos apenas um versículo bíblico da palavra de Deus, muito conhecido dos pastores, e eu serei muito breve, em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 38, que diz assim a palavra do Senhor: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Creio que meus irmãos já conhecem bem o texto de Gênesis capítulo 41, versículo 38, que conta justamente a história de José, o moço que estava no Egito, passando por seu momento de turbulência, e o momento em que Deus também chamou para provar diretamente o chamado de José. E é interessante que nós, nesses últimos dias, precisamos por demais ter o Espírito de Deus na nossa vida, para podermos enfrentar a época em que nós estamos vivendo, cuja ameaça espiritual chama-se mornidão, apostasia, tem se apoderado de muitas igrejas. Mas nós louvamos ao Senhor que ainda existe um povo santo que louva o nome de Jesus, pastores que estão dispostos a servir ao Senhor, em que o Espírito de Deus se manifesta e a glória de Deus verdadeiramente é derramada. E é interessante, meus irmãos, que dentro dessa passagem nós encontramos aqui um dos pontos importantes do sucesso do nosso ministério e da vida de qualquer homem de Deus, que é ter a presença do Senhor na sua vida. Eu costumo sempre dizer, em hebraico, Ruach Kodesh, que é o Espírito Santo, ele começa a manifestar na nossa vida de forma sobrenatural, e que nós muitas vezes colocamos o nosso legado nas nossas administrações. É importante entendermos que a nossa capacidade, ela muitas vezes pode nos frustrar, se nós ficarmos prisioneiros da nossa capacidade. Mas quando nós nos voltamos à oração e dependemos por demais do Espírito Santo, é o momento em que a glória de Deus precisa ser manifestada e de fato aonde o ministério é confirmado. Se você olhar a vida de José e pensássemos que José fosse confirmado pela administração que ele tinha, cuidando dos irmãos e administrando a casa do seu pai, nós diríamos que José estaria fadado a perder a sua chamada e a bênção de ser vice-governador do Egito. Mas quando ele se propõe a estar sujeito à voz de Deus e o Espírito Santo dominar a vida de José, irmão, o caminho da vitória é certa. Não significa que o caminho da vitória não haja pedra e que não haja empecilho, mas todo aquele que tem